positiva dessa semana é empresária, influenciadora e passou por um mal que atinge muitas pessoas no século XXI. Problemas com a fertilidade. Fabi Justus, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, gente. Tô super feliz de estar aqui. Nós também. Duas gravidinhas, gripadas. Gripadas, não reparei na voz. Que bom ter você aqui falando desse assunto. Muito legal. Eu queria que você contasse esse processo todo, como foi. Claro. Quanto tempo demorou, como que você percebeu que não ia ser da forma natural. Sim. Bom, então, na verdade, foram 1 ano e 8 meses, que eu fiquei nessa luta. Tem gente que fica muito mais tempo, mas quando você tá passando por isso, parece que é uma eternidade, sabe? É uma coisa que só quem passa por isso entende a profundidade, o quanto isso afeta seu psicológico. A mulher fica muito abalada, é uma coisa tipo que a gente não tem muito como controlar. Então, enquanto eu tava passando por isso, eu realmente resolvi dividir depois. Eu falei assim, eu vou dividir mais pra frente, quando eu puder e quando eu conseguir, porque eu acho que muita gente passa por isso sozinha, e eu me sentia muito sozinha na época. Foram, sei lá, 5 meses, que eu tentei naturalmente, mas eu tenho ovário policístico, que é um problema que não é gravíssimo, mas é um problema que não faz... É um problema que atrapalha a ovulação, então você não ovula naturalmente, principalmente quando o ovário policístico é muito chato, muito forte. E aí meu médico falou pra mim, olha, a gente vai ter que começar a estimular, enfim, aí minha história é longa, assim, porque eu comecei tentando pôr o remédio por boca, daí não deu, aí ele falou, agora você vai ter que tomar injeção, aí você se aplica injeção na barriga todos os dias, e são hormônios, então mexe muito com a sua cabeça. E aí depois ele falou, não, agora eu acho que a gente vai ter que partir para uma FIV, que é a fertilização in vitro. E depois eu tive um negócio que chama hiperestímulo ovariano. Gente, a história é bem longa. E aí esse hiperestímulo ovariano é super sério, você pode ir parar no hospital. Eu fiquei 3, 4 semanas de cama. Você estimulou muito o seu ovário? Porque quando você tem ovário policístico, principalmente, você tem mais chances de ter esse hiperestímulo. Você está estimulando para criar óvulos. Como você já tem muitos folículos naturalmente, o corpo ele responde de uma vez do nada. E assim, pra vocês terem noção, os ovários normalmente têm 3 centímetros, os meus foram parar em 12 centímetros cada um. Nossa. Então existe o risco, a partir de 6 centímetros do ovário torcer e você ter que tirar o ovário. Então assim, meu médico falava, olha, é muito sério isso, você tem que ficar de cama mesmo. E nesse meio tempo eu não podia falar pra ninguém, então eu falava pras pessoas que eu peguei intoxicação alimentar umas 5 vezes. E todo mundo, meus amigos, todo mundo assim, gente, mas você tem que se benzer, você tá tendo muita intoxicação. E na verdade não era. Mas porque na época eu não queria dividir, eu queria dividir depois que tudo passasse, como uma coisa positiva, que eu acho que foi o que eu mais quis, assim, eu não queria trazer problema, eu queria trazer soluções e mostrar que depois de tudo que eu passei, existe uma luz no fim do túnel, na maioria dos casos, né? Mas é importante você contar, né? Porque é o que você falou, muitas mulheres passam por isso, sim, mas é comum. Um tabu, não sei porque não se fala a respeito. Também, então, é bom você contar, porque imagino que muitas mulheres hoje estejam se identificando com você, né? Sim, eu senti uma receptividade absurda, eu senti que muita gente de verdade tava precisando de alguém dividindo esse assunto. Eu acho que assim, tem gente que divide em fóruns, pessoas assim, desconhecidas, sei lá, que as pessoas não conhecem, mas começam a se conhecer pela internet e começam a dividir experiências. Eu mesma fuçava esses fóruns, eu não participava, eu Você só entrava ficava com nome lendo. de mentira, não, Maria. Eu nem escrevia, assim, eu só lia porque eu queria ler histórias. Eu queria saber de pessoas e como você falou, muita gente esconde. Acho que as pessoas têm essa mania de querer ter a vida perfeita, não querer mostrar problema. Eu, pelo contrário, acho que essa vida... Bom, eu sou influenciadora digital, hoje em dia isso é uma carreira, mas eu acho que muitas ainda pintam a vida muito perfeita. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência que a gente é ser humano e que a gente passa por problemas também. E eu acho que quanto mais as pessoas verem isso, menos frustradas elas ficam com as próprias vidas, sabe? Eu acho que o Instagram, rede social, gera muita frustração na vida das pessoas, né? Que elas se comparam, elas veem a gente viajando, veem a gente postando coisa linda, e aí quando você não fala de problema, o que isso acontece? A pessoa fica com uma vida, né? Ela fala, minha vida é muito sem graça, minha vida é frustrante, eu não tenho nada do que essa pessoa tem. Muito pelo contrário, eu acho que se eu mostro que eu também tenho problemas e que, enfim, também passo por coisas que elas passam, eu senti que elas gostaram muito e a gente tá, tipo, a gente vira amiga virtual mesmo, sabe? Por mais que seja muita gente, lógico, eu não consigo responder todas individualmente, mas eu consigo fazer vídeos, pegar os temas que elas pedem, conversar sobre isso no meu canal. E pra mim tem sido uma terapia, tem sido maravilhoso.
E aí eu sinto que pra elas também ajuda muito, sabe? Tipo, traz uma realidade. Mas aí só pra concluir a história, depois desse ovário estimulado, enfim, eu tive que daí partir pra TEC, porque quando você vai fazer FIV, você tira o óvulo e você, depois de 5 dias ou 4 dias, você coloca na hora o embrião. Você tira o óvulo, não, você tira o embrião. Não, desculpa, tô errando. Você tira o óvulo, aí depois de 4, 5 dias, depois de fecundado, você coloca ele fresco. No meu caso, o meu médico, como eu tive o hiperestímulo, ele falou: você vai ter que colocar ele congelado. Daí você congela os embriões e depois você vai colocar. E isso também é uma coisa que assim, você quer colocar na hora e você não pode. Aí você tem que esperar. E quando coloca, não é necessariamente que você... Mas desculpa, eu sou leiga, não sei se você sabe um pouco a respeito. Eu também não conheço. Pra tirar o óvulo, como é o processo pra tirar? Então, exatamente. Você tem que estimular a ovulação da mulher. E quando você tem ovário policístico, que é mais difícil, demora um pouco mais. E aí, quando você meio que estimula bastante para ter bastante óvulo, porque daí quando ele tira os óvulos, quanto mais óvulos você tem, mais chances de fecundar bastante para ter embriões. Nem todos são bons, né? Nem todos são bons. Que não são. Eu, por exemplo, tive 22 óvulos, que foi bastante, mas dos quais 11 eram bons. E aí desses 11, 8 ficaram em embriões. E aí eu congelei. E aí eu fiz 3 TECs, que eles chamam, que é a transferência de embriões congelados. E na primeira eu engravidei de primeira, então fiquei super feliz. E, nossa, não preciso nem falar, né? Fiquei muito feliz mesmo. E aí acabei perdendo com 8 acontece semanas. muito também, é um outro problema que também não Verdade. fala, mas assim, acontece muito. Ainda E mais é a outra primeira, coisa. dizem, Exatamente, né? exatamente. No meu caso, bem eu acabei frustrante, né? descobrindo que era muito também pela conduta do médico que eu tava. Depois eu acabei mudando de médico e acabei descobrindo isso, que eu tinha que ter tomado um pouco mais de hormônio, bastante mais hormônio do que eu tomei. Pra segurar a gravidez. Pra segurar, porque quando você coloca, é tudo muito, é tudo real, mas é artificial, entendeu? Tipo, o seu corpo, ele não produziu os hormônios que tem que ser produzidos para aquela gravidez acontecer, para o embrião colar no útero, para ele crescer e desenvolver. Então você precisa tomar muito hormônio. Então, progesterona, né? Exatamente, progesterona, estrogênio e tudo mais. No começo da gravidez eu tomei. Eu engravidei Eu tomei naturalmente, mas eu tomei os primeiros 3 meses. Então, muita gente progesterona, toma né? pra segurar ou por uma baixa hormonal, enfim. No caso da FIV ou da TEC, é imprescindível. O hormônio é grande parte do sucesso da FIV. Isso eu descobri na raça, né? Acontecendo. Então, tipo, quando eu perdi também foi outra frustração. E depois eu fiz de novo o processo. Quanto tempo? Demora um tempo pra você poder fazer de novo o processo depois que você perde, né? Depende. No meu caso, graças a Deus, eu não tive que fazer curetagem. Meu corpo realmente expeliu. E aí, com isso, eu tive que esperar só um mês. Mas é um mês que é aquela eternidade. É porque gera mais ansiedade na mulher, né? Porque ela já quer... Ai, não deu, vamos tentar de novo. E às vezes tem que esperar 3 meses, Exatamente. 6 meses, né? Assim, pensa, gente, vocês estão... Assim, a gente já é hormonal, muito hormonal. Pensa você com hormônios que você ainda tá tomando. Você queria bater no Bruno, você batia nele. Não, pior que não. Não ele pode foi contar, ele aqui foi a gente conta tudo. Você batia marido nele, tem que ser muito O marido jogava foi, a panela não, na o cabeça meu, dele. graças a Deus, ele foi, assim, um parceiro absurdo. Gente, assim, acho que ter passado por tudo isso, hoje eu sou muito grata por tudo que eu passei, é muito louco. A gente engravidou na 3ª tentativa, né? E aí eu viro pra ele agora e eu falo assim, eu não tenho coragem de reclamar. Então, eu vejo assim, por exemplo, eu não tô dizendo que é mais especial ou menos especial quem engravida de primeira, quem engravida de terceira, quem não engravida por muito tempo. Mas eu sinto que uma coisa que acontece muito quando a gente passa por dificuldade é valorizar extremamente o que tá acontecendo, entendeu? Então você se sente tão abençoada, você dá tanto valor pra tudo que tá acontecendo. Então, assim, cada enjoo que eu tinha, eu ligava pro meu marido, eu tô enjoada, tipo, e o Bruno, que bom. Porque é isso, assim, eu acho que é isso que eu tenho que passar pras pessoas agora. Eu tento passar de uma forma positiva mesmo. Por que tudo isso aconteceu comigo? Por que tudo isso acontece com muitas mulheres? Sei lá, porque talvez a gente precisa aprender a valorizar mais as coisas. Talvez, eu sei que agora eu tenho consciência que as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer. Eu tenho uma pergunta. Lógico. Eu não sei se sou eu ou são todas as mulheres, mas eu já ouvi que isso acontece com muita mulher, desde muito pequena, desde que da adolescência, desde a minha adolescência, eu falava, gente, será que eu não vou conseguir engravidar? Sempre foi um medo que eu tive. E conversando isso com algumas amigas, elas falaram, putz, mas acontece isso muito, com muita mulher. Agora eu te pergunto, porque dizem que existe muita o psicológico, Sim. né? Você já teve esse medo ou nunca Não. passou pela sua cabeça? Nunca tive esse medo, é muito louco isso. Porque tem uma pessoa que trabalha
que trabalhou comigo, que ela não conseguia engravidar. Não conseguia engravidar, não conseguia engravidar. Daí adotou um bebê. Ah, acontece muito. Um mês isso. depois ela engravidou, ela tem 2 filhos da mesma idade. Acontece. Então, às vezes, é Então, psicológico. Então, isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Eu até fiz um vídeo no meu canal sobre isso. As coisas, lidar com as pressões externas e tal, e até internas. Mas as pessoas falam muito isso. Elas falam assim, olha, quando você relaxar, você vai engravidar. Gente, aí eu falava assim, bom, então eu não preciso passar por tudo que eu tô passando, eu preciso ir para um spa fazer massagem que eu vou engravidar, sabe? Então isso é muito frustrante, porque não é. Muitas vezes existe a infertilidade sem causa aparente, que a pessoa não sabe muito bem por que ela tá infértil, por que não tá dando certo, mas existem sim problemas que são diagnosticados. No meu caso, ovário policístico, tem gente que eu conheço que tem endometriose, tem gente que tem, sei lá, problema na trompa, tem gente que tem o marido tem problema. Muitas das infertilidades tem a ver com o marido também. O marido que também não aparece. Também, pode ser. Pode ser, mas enfim. E aí o que acontece? Quando você fala pra uma pessoa que se ela relaxar, ela se sente, você acaba se sentindo mais culpada pelo que você tá passando. Pra cada um é de um jeito, porque pra mim eu sou essa pessoa que eu sempre quis ter filho, mas eu sabia que eu nunca ia poder programar, porque eu não consigo, eu não sou uma pessoa que programo nada na minha vida. E foi natural, eu tive filho, ela escolheu a hora que ela queria vir, foi numa viagem e tal, foi super legal. Mas isso foi a minha história, né? Cada um tem a sua história, eu acho muito interessante. Não, total, e assim, o mais engraçado é que eu tinha o sonho de fazer xixi naquele exame de farmácia e dar positivo. E quando você tá passando por isso, esse exame, ele pode ser muito seu aliado, mas ele pode ser muito seu inimigo, porque ele gera uma ansiedade. Você comprou 200. Você compra, tipo assim, quando você coloca, você tem os dias certos que você tem que fazer o exame de sangue. E esse exame do xixi, eles falam assim, ó, cuidado porque ele pode dar negativo e é um falso negativo, porque você fez muito cedo. É diferente quando você tá tentando ou mesmo não tentando e você engravida e depois quando você vai descobrir, já tá na hora de você fazer o exame, né? Quando você coloca, pensa, você no dia seguinte você já tá se sentindo grávida, né? Eu acho que a primeira coisa da gravidez não, juro, era meu sonho, então só pra vocês terem noção, na terceira vez, nas outras vezes eu até fiz. Daí na terceira vez eu falei, eu não vou tocar nesse exame, tipo, não vou fazer o exame de sangue quando for, e aí eu fiz o exame de sangue, deu positivo, fiquei muito feliz, a primeira coisa que eu fiz, fui na farmácia comprar porque eu sempre pensava assim, o meu sonho é engravidar sem querer, eu pensava isso quando eu era mais nova, tipo, eu não queria ter que parar tudo e decidir a hora que é, meu sonho é engravidar sem querer, e ainda curti meu casamento, eu fiquei 7 anos casada antes de engravidar. Que é muito importante. Que é super importante, mas ao mesmo tempo eu ficava assim, por que eu esperei tanto daí nessa hora, não, a culpa aí você começa tudo. A sentir, tudo gera culpa, né? Na nossa vida, a mulher é feita de culpa. Enfim, aí a gente fica se culpando por tudo. A gente se culpa porque demorou, depois se culpa porque também, sei lá, não curtiu o suficiente, quando engravida rápido. Exato. Dizem que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, só que ela nasce bem antes de ser Não, a mulher quando ela nasce, né, já nasce culpada. Porque a mulher quer dar conta de tudo e acho que é isso, assim, ter um parceiro do lado que apoia é muito importante nesse momento. Também acho. Ter pessoas que você confia pra poder conversar sobre o assunto e é por isso que também eu me dispus a falar, eu quis abrir o jogo com todo mundo, por tudo que eu passei. Eu quis falar da perda, eu fiz até um vídeo agora falando sobre perdas, porque é isso, ninguém fala, gente. Aí depois quando eu perdi, e eu comentei com algumas pessoas, eu também. Minha prima também, minha irmã também. Dizem que também. É 1/3, que é essa a estatística, é muito alto. Exatamente, muito alto. E as pessoas não contam, e aí a gente fica se sentindo um ET, e não é muito comum, exatamente. né? Muito então, comum, por isso também que e as pessoas têm que botar na cabeça que cada gravidez é uma gravidez. É. Então, assim, eu também, agora que tô grávida, eu fico lendo tudo na internet. Porque é normal, quando você tá grávida, é a minha primeira gravidez também, a gente não sabe nada. Então, qualquer coisinha... Agora que eu tô com 36 semanas, já acho que tudo eu vou entrar em trabalho de Nossa, não, mas agora não, vamos acabar pelo menos aqui, Fabi. deixa a Fabi ir embora. Não, mas não vai, mas a gente fica louca, né? Sim, já achando, gente, tem uma pontadinha aqui. Será que... Aí você vai pro Google, aí você começa a ler tudo. Muito pro homem louco, é completamente diferente, né? Acho que ele só percebe que ele é pai mesmo o dia que nasce, porque então, antes disso... Quem passa por isso, eu acho que muda. Bom, por exemplo, meu os casais marido, que passam por isso, todo. porque como você vive muito isso junto, a hora que a conquista chega pros dois. Sim, pode ser. E aí verdade. a gente se sente junto muito pai e mãe, Sim, sabe? sim,
Eu acho que a outra, é isso que eu digo, tudo tem prós e contras. É ruim passar por tudo isso, mas ao mesmo tempo, quando você passa por tudo isso, existem as coisas boas. Sem dúvidas. Tipo, o marido tá super pronto, sabe? Ele também quer entender como trocar fralda, né? Talvez se eu tivesse engravidado assim muito rápido, ele falaria, você se vira, e depois eu faço outra coisa. Não, o Felipe era assim, eu falava, Felipe, olha aqui, tá chutando dele. Ai, que fofo, mas não chutou ainda. Entendeu? Não sei se o Fernando é assim com você, mas... Ele fica com a mão assim, mas por que comigo ela não chuta? Tá chutando, não tá sentindo. Não, paciência nenhuma de ficar 2 minutos com a mão. Eu acho que muda. Mas o Bruno deve ficar um tempão. Não, ele fica, ele curte, jura, Foi isso na sua que eu tô segunda falando. tentativa? Na terceira. Na terceira. Na primeira eu engravidei, aí eu perdi, na segunda eu não engravidei. Não deu E aí certo. que eu resolvi mudar de médica e eu fui pra uma especialista, que é a doutora Daniela Castellotti. E ela é especialista em fertilização e, enfim, em reprodução humana, né? E aí ela viu todo o meu caso e ela falou, não, a primeira coisa que ela fez pra mim, que foi maravilhosa, ela sentou comigo e falou assim, eu só quero te dizer uma coisa, você vai engravidar. Não se preocupa, você vai Mas isso não engravidar. acontece com todo mundo. Não, claro que não. É que eu acho que no meu Ela caso... foi otimista. Ela, quando eu contei tudo, aquela coisa, cada caso é um caso, ela né, viu que eu eu não acho. tinha tomado hormônio suficiente, Ah, né? tá. Entendi. Talvez eu não tivesse... Talvez, assim, a FIV eu tive que fazer, sim. Mas talvez eu não tivesse ter passado pelas 2 outras tentativas. Entendi. E eu indico sem por sucesso, isso... Exatamente, uhum. eu indico pra todo mundo, assim, vai ter uma segunda opinião. Sabe, o médico falou uma coisa, vai conversar com o segundo, o terceiro médico, pra ter certeza que a conduta tá correta, né? Claro. Porque a gente acaba confiando e queira ou não, é bom saber, né? Ter mais informação e a gente não tem noção. E a gente tá vulnerável também, a gente tá num momento muito sensível. Então a gente vai acreditando Sim, em tudo que total, aquela pessoa tá total. te falando, né? Total. E aí essa minha médica, ela foi muito, assim, ela foi criteriosa, ela foi detalhista, ela me deu muita atenção quando eu precisava e foi muito rápido, foi de primeira e pegou as 2. Que é uma coisa que as pessoas associam muito. Desculpa, eu não sei falar isso. Você implantou 2 óvulos. Geralmente você coloca 2 pra ter mais chances de pegar 1. Ah, tá. E deu certo, os 2. E aí, isso que as pessoas associam muito fertilização com gêmeos ou gravidez eu múltipla. associo. Mas Eu não também. é, gente. Por isso que eu ia te perguntar, quantos ovos implantam geralmente? Geralmente 2, aí dependendo, por exemplo, se a mulher tem mais de 40 anos, aí às vezes eles colocam 3. Uns 10. Não, eles colocam uns 3. Porque não pode. Os médicos, eles nem gostam muito de gravidez múltipla. É que gêmeos é um pouco menos mal, mas trigêmeos já começa a ter muito risco pra mulher, pros bebês e tudo mais. Então, eles evitam. Olha, eu tô com uma aqui dentro, eu imagino. 2 Não, pelo amor de Deus. eu não imagino 3 3. não posso imaginar. Não, outro dia eu tava vendo Eu não consigo imaginar. Sextuplos num programa de TV. todo mundo. Não, todos viveram, impressionante. Pelo amor de Deus. A ciência hoje em dia é surreal. Isso aí é filme de terror. Mas é engraçado que, assim, as pessoas associam, mas não é regra. E é mais comum que pegue um ou nenhum, né? Porque eu saiba, assim, a estatística é uma coisa, tipo, você tem 60% de chance de engravidar quando você faz a FIV, 50 e pouco, 60, e desses 50, só 20% seria de gêmeos, vai. E aí o resto seria de um só, então... Entendi. É isso, Você foi assim, sucesso total, né? Foi, assim, eu tenho que agradecer muito, tô muito feliz, mas... As 2 já estão aí dentro. Já, Serena e Chiara. Obrigada por dividir também essa história aqui Muito com a obrigada. gente. Eu queria até legal. sugerir, se eu puder, não sei se Claro. tudo bem, mas para as pessoas entrarem no meu canal, que eu tô falando bastante Sim, disso, é super. youtube.com/FabianaJustos. Eu falo disso e falo de mil outras coisas também, mas esse assunto, para quem tem interesse, quiser saber mais Sem detalhes, dúvida. eu conto tudo com muito detalhe lá. Olha, Vamos para as quem tá últimas grávida, 3? com certeza. Vamos para as últimas 3. Quer fazer? Posso fazer. Pra gente encerrar, um livro, um filme e uma mulher que você admira. Ai, meu Deus, calma, vamos pensar. Uma mulher que eu admiro, minha mãe. Gente, eu sei que é clichê, mas hoje, estando grávida, eu preciso falar ela, assim, porque acho que quando nascer eu vou dar mais valor ainda. Mas tudo que as mães passam pela gente, tudo que elas anseiam e desejam no começo, antes de começar todo o processo, e depois que nasce eu imagino que só intensifica. Então hoje eu preciso falar minha mãe, porque não tem como eu não falar dela. Um livro atualmente, vocês vão rir, mas é aquele O Que Esperar Quando Tá Esperando. Estamos na mesma. Porque é uma bíblia aquilo lá. É uma bíblia, mas chega uma hora que você não quer mais ler também, que você já fala, não. Não, eu juro, pra mim tá sendo assim uma bênção aquele livro. É muito legal, né? Então, porque é isso, pra você, tipo, saber todo mundo palpita muito. E aí esse livro pelo menos esclarece muitas dúvidas e tal, e você vai lendo ele por etapas, então é gostoso.
Então, atualmente, ele tá na minha cabeceira e eu tô lendo bastante. Tem uns outros lá alternando. Filme? Ai, meu Deus. Recente ou da vida, assim? Da vida. Aff. Seu filme preferido da vida. Chega de bebês. Chega. Eu acho que é A Espera de um Milagre. Amo. Ai, juro, é um filme que me tocou muito e é sobre, sei lá, bondade, maldade nas pessoas e enfim, tem que assistir. Quem não assistiu tem que assistir. O tipo de filme que toca, né? Sem dúvida. Obrigada de novo, Fabi. Obrigada a Muito você. obrigada, adoramos. E parabéns pelas meninas. Parabéns. Vamos trazer elas aqui, as nenezinhas positivas, bebês. As meninas positivas. As histórias têm final feliz, a gente tem que acreditar. Pois né? é, Com sem dúvida. certeza, com certeza. Obrigada, gente. Obrigada a você, adoremos. Até semana que vem com mais uma mulher positiva.